Um dos argumentos mais poderosos a favor do Evangelho de Jesus Cristo é o testemunho de alguém cuja vida foi radicalmente transformada por ele. Imagine um debate em Londres no século XIX. Um ateu convicto chamado Charles Bradlaugh desafiou um pastor a discutir cristianismo versus ateísmo. O pastor aceitou, mas com uma condição. Ele traria 100 pessoas cujas vidas foram mudadas pelo Evangelho para contarem seus testemunhos, e o ateu deveria trazer 100 pessoas transformadas pela falta de fé. Quando o dia chegou, o pastor trouxe suas 100 pessoas transformadas, mas o ateu não apareceu. O evento se transformou em uma poderosa reunião de testemunhos, e muitos foram salvos naquela noite. O Evangelho não é apenas uma ideia bonita. Ele realmente transforma vidas. E é exatamente isso que vamos ver hoje ao estudar Gálatas capítulo 2. Vamos entender o que é o Evangelho puro, o perigo de pervertê-lo, e como Paulo defendeu a graça de Cristo com coragem. Vamos começar. O Evangelho é a melhor notícia do mundo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É exatamente isso que Paulo pregava. A salvação é pela graça mediante a fé, dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando Jesus disse, está consumado, na cruz, a obra estava completa. Mas o que acontece quando alguém começa a acrescentar, mas você também tem que? Aí o Evangelho deixa de ser boa notícia. Ele se transforma em algo que parece um presente gratuito no começo, mas na verdade vem cheio de condições escondidas. É como se você ganhasse um carro de presente, mas depois descobrisse que tem que pagar a gasolina, o seguro, as parcelas e ainda seguir uma lista enorme de regras para poder usar. No final, o presente acaba custando mais caro do que se você tivesse comprado. E é exatamente contra essa distorção que Paulo escreve Gálatas 2. Ele viu o perigo de perverter a mensagem da graça e não hesitou em confrontar até os líderes mais respeitados da igreja primitiva. Na próxima cena, vamos ver como essa perversão já ameaçava a igreja logo no início. Paulo avisa desde o capítulo 1. Eu me maravilho de que tão depressa vocês tenham passado daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Se alguém prega outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, seja anátema, amaldiçoado. Perverter o evangelho significa acrescentar obras humanas à graça pura de Cristo. Isso transforma a liberdade em escravidão e faz a morte de Jesus perder o sentido. Uma das formas mais rápidas de apagar a alegria do Evangelho é começar a acrescentar coisas. De repente, a salvação exige ir à igreja certa, dar certo valor, ser batizado de determinada forma, bater de porta em porta ou seguir listas intermináveis de regras. O que era para ser um presente gratuito vira um fardo pesado. Isso não é mais o evangelho puro que Paulo pregou. Muitas pessoas hoje fazem exatamente isso. Exigem circuncisão espiritual, que é quando alguém cria exigências humanas extras e as transforma em prova de salvação, repetindo o erro dos judaizantes de Gálatas, mais obras, mais esforço, e ainda dizem que a graça sozinha é barata. Mas o evangelho verdadeiro não é licença para pecar, é liberdade para viver para aquele que nos amou. Vamos entender melhor esse perigo usando a comparação que Paulo faz entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a circuncisão era a marca visível de quem pertencia ao povo da aliança. Quem não era circuncidado era considerado pagão e excluído do templo. No Novo Testamento, o batismo assume esse papel. É a marca pública de quem foi salvo pela graça mediante a fé. Mas é fundamental entender: nem a circuncisão, nem o batismo salvam ninguém. O ladrão na cruz foi salvo sem batismo algum. Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. O batismo é um ato de obediência depois da salvação, um sinal externo de uma realidade interna que Deus já realizou. Todas as festas, sacrifícios e rituais do Antigo Testamento eram apenas sombras que apontavam para a realidade que é Cristo. Quando as pessoas tentam transformar esses símbolos em condições de salvação, elas pervertem o Evangelho. E foi exatamente isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. Agora vamos ver como Paulo, com sua própria história, tinha autoridade para confrontar até os apóstolos. Paulo não era um apóstolo qualquer. Ele passou por 3 grandes fases. Primeiro, fariseu orgulhoso, aluno de Gamaliel, perseguidor feroz da igreja. Depois, na estrada de Damasco, tornou-se pecador penitente ao encontrar o próprio Jesus. E, finalmente, após anos de treinamento direto com Cristo no deserto da Arábia, tornou-se apóstolo poderoso.
Ele passou cerca de 4 a 10 anos em Tarso, um período de deserto que muitos convertidos conhecem. A igreja até se multiplicou enquanto ele estava afastado. O pregador lembra que quase todos os grandes homens da Bíblia, Abraão, Moisés, Davi, José, o próprio Jesus, tiveram longos períodos de deserto antes de serem usados poderosamente por Deus. Esses anos de preparação deram a Paulo autoridade para confrontar até Pedro, Tiago e João. E foi exatamente isso que ele fez 14 anos depois de sua conversão, quando subiu a Jerusalém por revelação divina. Vamos ver o que aconteceu nessa reunião. 14 anos depois, Paulo sobe a Jerusalém com Barnabé e leva Tito, um gentil salvo. O detalhe é intencional. Tito não era circuncidado. Isso era o teste prático do Evangelho da Graça. Paulo explica que alguns falsos irmãos se infiltraram secretamente para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir novamente à escravidão da lei. A palavra falsos irmãos é forte. Eram pessoas que se diziam cristãs, mas queriam trazer de volta as regras do Antigo Testamento como condição de salvação. Paulo e Barnabé não cederam nem por um instante. Eles defenderam a verdade do Evangelho para que ela permanecesse pura entre os Gálatas. Essa liberdade não é licença para pecar, como Paulo mesmo explica em Romanos 6, de modo nenhum. Mas é liberdade da condenação da lei. E o que os líderes da igreja pensaram disso? Paulo não se intimidou com os pilares da igreja, Tiago, Cefas, Pedro e João. Ele declara abertamente: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, Deus não faz acepção de pessoas, a mim nada acrescentaram. Quando eles viram que o evangelho da incircuncisão havia sido confiado a Paulo, assim como o evangelho da circuncisão fora confiado a Pedro, eles estenderam a destra de comunhão. Paulo iria aos gentios, Pedro aos judeus. O mesmo Jesus que operou eficazmente em Pedro operou em Paulo. Eles só pediram que Paulo se lembrasse dos pobres de Jerusalém, algo que ele fez com alegria nas coletas das igrejas. Tudo parecia resolvido, até que Pedro foi a Antioquia. Ali aconteceu uma das confrontações mais marcantes do Novo Testamento. Quando Pedro chegou a Antioquia, Paulo resistiu-lhe face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Antes, Pedro comia tranquilamente com os gentios, vivendo em liberdade. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, Pedro se afastou e se separou, temendo os da circuncisão. O termo grego usado é hipocrisis, hipocrisia, dissimulação. Pedro agia de uma forma com um grupo e de outra com outro. E o pior, Barnabé e outros judeus foram arrastados para essa mesma hipocrisia. Paulo confrontou Pedro publicamente. Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa cena mostra que ninguém está acima da correção bíblica, nem mesmo Pedro. Essa confrontação nos leva ao coração da teologia de Paulo nos versos seguintes. Paulo chega ao ponto mais profundo da carta em Gálatas 2, 15 a 16. Sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, pois por obras da lei ninguém será justificado. O termo grego dikaiô significa declarar justo, como se nunca tivesse pecado, embora sejamos pecadores. Em seguida, ele explica no verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei revela o pecado e condena, mas não salva. Quando cremos em Cristo, morremos com ele na cruz. E um morto não está mais sob o domínio da lei. É como alguém que comete um crime e morre durante a prisão. Não se leva o cadáver ao tribunal para ser julgado. Da mesma forma, quem está crucificado com Cristo morreu para a lei. Por isso ele declara no verso 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o grande clímax vem no verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem da lei, Cristo morreu em vão. Essa é a mensagem que precisamos guardar hoje. Qualquer acréscimo de obras frustra a graça e torna a cruz inútil. O Evangelho é liberdade, não escravidão. Temos que vigiar o legalismo moderno, como a ideia extrema de senhor de tudo ou não é senhor, a teologia da prosperidade, a exigência de obras para manter a salvação ou acusar de graça barata quem vive na liberdade. A verdadeira liberdade é esta. Fomos salvos pela graça, e as obras são fruto, não raiz da salvação.
É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Romanos 2:4. Seja ensinável como Pedro, que aceitou a correção de Paulo. Guardemos o evangelho puro da graça, para que Cristo não tenha morrido em vão. Que possamos viver essa verdade com alegria e defendê-la com coragem.